Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da Lei e Educação. Hoje sobre o tema da inteligência artificial e a avaliação pedagógica. Embora o tema da inteligência artificial seja um dos temas do momento na educação e que tem suscitado um enorme debate, tendo sido inclusive dos aspectos a destacar no relatório mais recente do Estado da Educação do Conselho Nacional de Educação. A verdade é que a utilização da IA na educação não é nada de novo. A própria inteligência artificial também não é um tema novo. Ela começou a ser falada ainda nos anos 50, quando foi criado o teste de Turing, e depois, ao longo das décadas seguintes, foi sendo alvo, umas vezes, de uma atenção mais cuidadosa, outras vezes com algum desinteresse, mas desde que se iniciou esta segunda década do século XX, recrudesceu o interesse pela inteligência artificial, sobretudo a partir de 2012, e queria culminar no final de 2022 com o lançamento do ChatGPT, e é assim que provocou todo este alvoroço que nós ainda hoje estamos a viver na educação. A inteligência artificial na educação tem sido vista essencialmente sob duas perspectivas diferentes. Por um lado, com um certo entusiasmo e otimismo, acreditando que ela vai proporcionar a resolução de alguns dos problemas da educação e, do ponto de vista dos professores, o fim das tarefas rotineiras. E ainda há também quem anteveja que vai provocar uma autêntica revolução pedagógica nas escolas e em todos os níveis de ensino. Por outro lado, tem sido vista também com algum receio e com algum ceticismo, sobretudo pela sua potencialidade de proporcionar a fraude académica, não é? De os alunos poderem usar a inteligência artificial para apresentarem como seus trabalhos que não foram eles que fizeram. Também algum receio relativamente à substituição de empregos, e que é comum sempre que surge uma tecnologia nova, sendo que a novidade da inteligência artificial é a sua capacidade que tem para substituir já não aqueles empregos menos qualificados, mas profissões altamente qualificadas. E há ainda também quem a considera uma moda passageira, à semelhança de muitas outras que afetaram a educação nas últimas décadas. Um ponto de partida importante para iniciar este debate sobre a inteligência artificial nas escolas tem a ver sobretudo com o refletir sobre o uso da inteligência artificial e de planificar esse uso. Portanto, os impactos que a adoção destas ferramentas poderão ter no projeto educativo da escola, no desenvolvimento curricular, na avaliação e sobretudo na avaliação, que vai ser o tema sobre o qual nos vamos debruçar hoje. E, portanto, esta reflexão deverá dar origem a uma política de utilização da IA que deverá estar acessível e apresentada de forma clara, tanto para professores como para alunos. E também garantir que na elaboração desta política estão envolvidos não só os alunos, mas também os seus encarregados de educação, e ainda acautelar também as questões de formação, tanto para professores como para dirigentes, que deverão dispor da formação e da informação necessárias para utilizar eficazmente estes sistemas e garantindo que os mesmos são seguros e que não causam danos nem violam os direitos dos alunos. Vamos falar um bocadinho sobre os benefícios da IA em termos gerais na educação, antes de depois nos debruçarmos mais pormenorizadamente sobre as questões da avaliação. E uma das áreas onde tem vindo a ser aplicada a inteligência artificial, sobretudo da parte dos docentes, é na criação de conteúdo, isto é, na possibilidade que a inteligência artificial tem de poder ser usada para criar conteúdos de ensino, como questões, exemplos, atividades, práticas, simulações, vídeos e animações. Portanto, isto pode ser particularmente útil para professores que têm pouco tempo e que têm sempre pouco tempo, ou então que têm mesmo dificuldades técnicas em criar este tipo de materiais. Por outro lado, tem sido também utilizada para a avaliação para
para a avaliação e classificação automática, e que iremos depois mostrar alguns exemplos dentro desta área. Em que os sistemas de IA, a partir de modelos de resposta previamente fornecidos, podem avaliar o desempenho dos alunos e fornecer feedback imediato, permitindo que os professores ajustem o ensino e que também forneçam uma melhor orientação para os alunos. E podem também proceder à classificação de forma automática, de acordo com critérios definidos. A IA pode ser também usada para analisar grandes conjuntos de dados, como o desempenho dos alunos ou os resultados dos testes, para identificar tendências, padrões, lacunas na aprendizagem, ajudando a melhorar o ensino e também a tomada de decisões. Também na aprendizagem personalizada e individualizada, e que é uma das áreas onde a inteligência artificial já existe há bastante tempo, portanto, estes sistemas de personalização e individualização do ensino, e que agora tem a novidade de podermos programar chatbots que, por exemplo, podem ser programados para fornecer respostas personalizadas aos alunos com base no seu histórico e no seu nível de conhecimento, e fornecer também um feedback imediato ao trabalho dos alunos, por exemplo, na correção de textos, na correção da linguagem oral, etc. E também tem a potencialidade de permitir aos docentes prepararem materiais adequados ao nível de conhecimento ou às preferências dos alunos. E, finalmente, também uma melhoria na inclusão, nomeadamente, por exemplo, em aspectos como a conversão de texto em voz, que pode ajudar os alunos cegos, ou de voz em texto para ajudar os alunos surdos, e também as capacidades de processamento do linguístico, que pode ajudar alunos com dificuldades de leitura, e ainda há também vários exemplos de sucesso da utilização de smart robots para crianças com dificuldades de aprendizagem, nomeadamente crianças autistas. Quanto aos riscos, vamos também falar um bocadinho dos riscos, sendo que este é um dos mais frequentemente apontados, não é? A possibilidade de a inteligência artificial generativa poder potenciar a desinformação, o plágio e a desonestidade académica, e também o facto de ela não estar isenta de erros, de incorreções, aquilo que habitualmente se designa de alucinações. A IA pode também ser acusada de ter algum potencial de desvalorizar o pensamento crítico e a perda da criatividade. Aliás, as vozes mais críticas que se ouvem prendem-se precisamente com este aspecto. Isto é, a possibilidade de os alunos se poderem tornar demasiado dependentes destes sistemas automatizados de concepção de conteúdos, e que poderá conduzir a uma diminuição da capacidade crítica e da compreensão dos processos de criação do conhecimento. Por outro lado, os sistemas de IA podem também conduzir a uma certa padronização do ensino e que acaba por pôr em causa a criatividade e a flexibilidade dos professores, e que correm o risco de ser subvalorizadas e subaproveitadas. São também conhecidos os problemas de privacidade e confidencialidade associados à IA. A IA depende de dados para funcionar, e as escolas armazenam uma grande quantidade de informações pessoais, tanto de alunos como de professores, sendo que o uso inadequado ou a violação desses dados pode resultar em graves problemas de privacidade e de segurança, ou até o incumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Outro problema de risco é a dependência destes sistemas, né? Se a IA for utilizada extensivamente no ensino, os professores podem tornar-se demasiado dependentes dela, e os próprios alunos também, reduzindo a sua capacidade de ensinar eficazmente sem ela, o que pode ser problemático em caso de situações de falha ou de constrangimentos dos sistemas de IA. Há também o risco da perda de postos de trabalho, não é? Já falámos há pouco disso também. A IA pode potencialmente automatizar algumas tarefas desempenhadas pelos professores, nomeadamente na produção de recursos, ou na classificação dos trabalhos e dos testes, o que pode levar à perda ou desvalorização do emprego em educação.
Convém também ter sempre presente que, embora a IA possa criar ou adaptar conteúdos ao estilo de aprendizagem, ela jamais poderá substituir a interação personalizada oferecida por um professor humano. Isto pode levar a uma redução da qualidade da educação, particularmente em áreas que requerem um forte relacionamento interpessoal, como é o caso da educação. Outro problema habitualmente associado à IA é as questões de desigualdade, do fosso digital. Existe o risco de a IA, à semelhança de outras tecnologias, poder exacerbar as desigualdades existentes no sistema educativo. Nós sabemos que nem todos os alunos têm o mesmo acesso à tecnologia, o que pode colocar alguns deles em desvantagem. E daí também o cuidado que as escolas devem ter para adotar procedimentos que permitam detectar e lidar com estas distorções ou desigualdades que possam surgir. E, finalmente, o viés algorítmico. Os algoritmos podem ser influenciados por preconceitos ou por vieses humanos, uma vez que eles são programados por seres humanos e transportam para a programação esses mesmos preconceitos, e isso pode afetar os resultados apresentados pela IA e também perpetuar e ampliar desigualdades e discriminação ou conduzir a resultados injustos para certos grupos de alunos. Vamos agora ver um pouco o que nos diz a ciência relativamente às potencialidades da inteligência artificial na avaliação pedagógica. E num artigo publicado em 2021, portanto ainda antes do vendaval do ChatGPT, estes 3 autores consideravam que a avaliação seria talvez a área de oportunidade mais significativa oferecida pela inteligência artificial para uma mudança transformadora na educação. E eles apontam vários exemplos recolhidos na literatura, nomeadamente a possibilidade de proceder à análise de trabalhos escritos, isto é, a IA, e iremos ver um pouco mais à frente alguns exemplos neste aspecto. A IA pode ser utilizada para avaliar trabalhos escritos, como ensaios, relatórios, a escrita de ficção, verificando não só a gramática e a ortografia e a pontuação, como até a coerência e a estrutura do texto. Isto pode ajudar os alunos a melhorar as suas capacidades de escrita, pedindo esse feedback à inteligência artificial, e também poupa tempo aos professores na análise manual de cada trabalho. Uma outra área é a área de processamento de linguagem natural. A IA pode interpretar a linguagem natural, a forma como os humanos utilizam a linguagem para exprimir pensamentos, ideias e emoções, e esta capacidade pode ser aproveitada para dar feedback às respostas orais dos alunos, pode dar feedback às apresentações orais, que é uma metodologia muito comum em educação, ou a outras comunicações verbais. Isto pode também ser particularmente útil no caso da aprendizagem de línguas ou para os alunos treinarem a sua prática de falar em público. Uma outra área é a área dos sistemas de aprendizagem adaptáveis. Portanto, a IA pode acompanhar o desempenho dos alunos ao longo do tempo, a gestão do feedback e os materiais de aprendizagem para desafiar e apoiar continuamente o seu crescimento, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais dinâmica, mais reativa e que evolui com o aluno. E também os professores podem usar os dados resultantes destas plataformas para garantir e melhorar a inclusão e a diferenciação pedagógica. Também na área da gamificação, a IA pode ser integrada em jogos educativos, fornecendo feedback e encorajamento instantâneos, promovendo o envolvimento e tornando a aprendizagem mais motivadora. Uma outra área é a área do apoio à revisão pelos pares. Habitualmente nós nas escolas não valorizamos esta avaliação pelos pares, e que a IA pode facilitar estes processos de avaliação pelos pares, ajudando os alunos a dar feedback construtivo aos seus pares e orientando-os também no processo de avaliação, oferecendo sugestões de melhoria. Uma outra área é a área de análise de dados e conhecimentos. Portanto, a IA consegue processar muito rapidamente grandes volumes de dados, identificando padrões ou tendências, e podem ajudar os professores a compreender quais são as abordagens mais eficazes e também identificar as áreas onde poderá ser necessário um apoio adicional. E, finalmente, as questões de consistência. Os sistemas de IA têm o potencial de fornecer um feedback consistente, com base em critérios pré-definidos,
que eliminará ou reduzirá o potencial de parcialidade humana ou a variabilidade na avaliação, garantindo que todos os alunos recebem um feedback justo e imparcial. Habitualmente, a IA é usada em dois contextos diferentes quando falamos de avaliação pedagógica. Por um lado, no fornecimento de feedback ao trabalho dos alunos, isto é, capacidade de poder emitir um juízo de valor sobre o trabalho realizado por aluno. E, por outro lado, tem sido usado, sobretudo pelos professores, para a criação de perguntas para a avaliação. Então, nós iremos ver agora alguns exemplos usando o ChatGPT. Vamos ver alguns exemplos de prompts que podem ser usados em processos de avaliação pedagógica. Eu iria então agora aqui partilhar um ChatGPT e tinha aqui alguns prompts pré-preparados sobre exemplos que nós podemos usar o ChatGPT para atividades de avaliação. E por exemplo, é um muito simples, que é e que se adequa a este momento da história que estamos a viver, a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e que é pedir ao ChatGPT que crie uma rubrica de avaliação para avaliar cartazes sobre o 25 de Abril que foi pedido para os alunos realizarem. Portanto, era uma rubrica com perfis de desempenho usando uma escala de 1 a 5, portanto, tendo em conta que o contexto é para alunos do 9º ano. Portanto, enviado o pedido, muito rapidamente é apresentado aqui a tarefa que foi pedida, com diferentes critérios da avaliação e para cada critério 5 níveis, tal como foi pedido. Um outro exemplo, este já um pouco diferente, e que é aquele que eu falava há pouco de podermos usar os sistemas de IA para criar perguntas. Neste caso, era uma atividade sobre a utilização segura da internet e das redes sociais, e que se está a pedir ao ChatGPT que escreva 5 questões de reflexão que possam ajudar os alunos a refletir sobre estes temas. É também um exemplo não é propriamente uma atividade de avaliação, mas é algo que pode ajudar a depois os alunos desenvolverem uma reflexão sobre estes temas, que poderão depois ser o resultado dessa tarefa poderá ser depois posteriormente avaliado. Entrando agora naquela que é a utilização mais comum, que é de usar o ChatGPT para criar perguntas para um teste ou para uma atividade de avaliação, eu dou aqui um exemplo para o primeiro ciclo, portanto, um pedido de 5 questões de escolha múltipla sobre o ciclo da água para alunos do 4º ano. As perguntas devem ser claras e deverão ter 4 opções para cada pergunta, de acordo com os seguintes objetivos. Tem aqui 3 objetivos e depois é também pedido que partilhe a opção correta. E também irão ver que muito rapidamente o ChatGPT realiza a tarefa, indicando para cada uma das perguntas qual é que é a opção correta. Mudando agora para uma atividade mais complexa, portanto, isto nós podemos aumentar a complexidade do prompt, e neste caso é para alunos do 9º ano, é uma atividade no âmbito da disciplina de História, e em que se pede ao ChatGPT, portanto, primeiro pede-se que ela assuma o papel de um professor experiente, portanto, e com competências para criar avaliações criativas e bem pensadas, e depois pede-se que elabore um teste para avaliar os alunos sobre o que aprenderam. Este é um dos temas da história do 9º ano, a Grande Depressão e o New Deal. Portanto, ele deverá incluir perguntas sobre contexto histórico e causa, respostas culturais, consequências sociais e políticas. Portanto,
Pede-se também ao ChatGPT que haja como um parceiro de brainstorming e que torne a avaliação colaborativa, incluir elementos, mecanismos de feedback, de role-playing, ensino entre pares, para que os alunos possam incorporar o ChatGPT na sua avaliação. Portanto, e o ChatGPT só deve ser utilizado para melhorar de forma criativa a experiência de aprendizagem dos alunos, portanto, não deve incluir instruções para o ChatGPT pesquisar informação ou verificar factos históricos. E mesmo para este pronto mais complexo, ele desempenha a tarefa de uma forma rápida e é claro que estes resultados deverão ser depois, obviamente, verificados e adaptados. Em primeiro lugar, ver se correspondem exatamente ao que pedimos, se estão isentos de erros ou de imprecisões. E se necessário, pedir ao ChatGPT para melhorar algumas destas áreas. E, finalmente, um outro exemplo que é de pedir ao ChatGPT para emitir um juízo de valor sobre um trabalho escrito que os alunos nos enviam. Eu tenho também aqui o prompt juntamente com o trabalho. Este é um trabalho sobre o sistema solar. Portanto, o prompt é muito extenso porque inclui também o próprio trabalho do aluno. Portanto, acabei de receber este texto de um aluno sobre o sistema solar. Faz uma avaliação do mesmo em termos de estrutura, de sintaxe e de conteúdo, aponta aspectos a melhorar e sugere 5 perguntas que eu possa usar para interrogar o aluno sobre o conteúdo do texto. Portanto, envia-se e temos aqui o feedback. Portanto, em termos, ele avalia de acordo com aquilo que eu lhe pedi, em termos de estrutura, em termos de sintaxe, em termos de conteúdo. Portanto, sugere quais é que são os aspectos a melhorar. E, finalmente, as perguntas que nós podemos usar para interrogar o aluno sobre o trabalho. Estamos quase a terminar. Eu deixava só aqui algumas sugestões de ferramentas para lá do ChatGPT, não é? O ChatGPT deu origem depois a um conjunto de ferramentas que foram criadas, muitas delas tendo por base o ChatGPT, mas que estão preparadas para aquelas tarefas mais comuns dos professores. Eu penso que muitos dos nossos colegas já conhecerão algumas destas ferramentas, como o Magic School, o QuestionWell, o EdWeight, o StudyFetch, o Diffit, o Mizu e o MyEssay. E que ajudam em muitas destas tarefas, sobretudo facilitam a questão do prompting, não é? Uma vez que muitas delas já têm esses pré-prontos, essas solicitações para o ChatGPT estão já pré-determinadas e nós podemos poupar algum trabalho nessa área. Eu acho que o que é importante quando olhamos para estas funcionalidades de avaliação que os sistemas de IA nos oferecem é nunca esquecermos que o humano, o fator humano, deverá estar sempre neste ciclo. Este esquema ilustra a importância do professor nunca se demitir da sua função importante, nomeadamente na validação ou na correção, caso seja necessário, do feedback que é fornecido pelo sistema ao trabalho do aluno, de essa validação poder depois incorporar uma base de dados sobre a avaliação do aluno, portanto, mas esses dados serão sempre previamente validados ou corrigidos pelo professor, e também o feedback que o aluno recebe não ser apenas o feedback que é fornecido pelo sistema de avaliação automática, mas também o feedback fornecido pelo professor. E também o feedback que a inteligência artificial recebe sobre o aluno deverá ser também filtrado e deverá ser validado pelo próprio docente. Não esquecermos que o feedback humano continua a ser melhor do que o feedback da máquina, uma vez que ele é acompanhado de apoio emocional e social, algo que a máquina não consegue. E também que a emergência da IA, sobretudo da IA generativa na avaliação, implica uma reconfiguração dos métodos de avaliação.
Nós já não podemos limitar a avaliação àquilo que tem sido o padrão das últimas décadas, que é a valorização da expressão escrita dos alunos. Portanto, e nós devemos cada vez mais diversificar os métodos de avaliação, atribuindo uma importância maior à oralidade, fazendo com que qualquer trabalho escrito que o aluno apresente, ele tenha que o defender de forma oral, portanto, para garantirmos que, mesmo que ele tenha usado o sistema de inteligência artificial para fazer o trabalho, que ele incorporou o conhecimento associado à realização desse trabalho e que será capaz depois de o defender oralmente. E também usar outras estratégias de avaliação, nomeadamente a avaliação pelos pares, o trabalho de projeto, de valorizar mais o processo do que o produto em si, e aproveitarmos essa experiência única que é a relação pedagógica que se estabelece entre aluno e professor para valorizar o processo de avaliação do aluno, integrando de uma forma eficaz os elementos da avaliação formativa com os elementos da avaliação sumativa. Também não devemos esquecer que devemos informar os alunos sobre a utilização da inteligência artificial na sala de aula. Isto é, se nós esperamos que eles nos digam que utilizaram a inteligência artificial para fazer os seus trabalhos, para fazer tarefas que lhes são pedidas, também devemos retribuir e dizer de que forma é que nós estamos a usar a inteligência artificial e usá-la, sobretudo, como forma de apoiar e de enriquecer as suas experiências de aprendizagem. E também verificar sempre os resultados da ferramenta de AI e corrigi-los se necessários. Há pouco falei disto, portanto, os resultados podem ser factualmente incorretos, podem ser inadequados para o aluno, ou então não corresponderem ao tema ou à tarefa solicitados. E, finalmente, que o professor deve ter sempre a última palavra no que respeita à avaliação dos alunos. Portanto, nós nunca podemos confiar ou delegar numa máquina decisões sobre que afetam significativamente a situação escolar dos alunos. Estou-me a lembrar de situações que impliquem que o aluno seja retido no limite, não é? Ou que seja encaminhado para percursos escolares que, com base no desempenho medido por uma máquina. O professor deverá estar sempre nesta equação, é aquilo que em inglês se designa de human in the loop, portanto não esquecer que o professor deverá estar sempre envolvido nestes processos e todo o poder de decisão, a última palavra sobre a avaliação dos alunos, deverá ser dele. E pronto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.